seus olhos fechados, as mãos do seu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai, por mais um dia e por essa oportunidade que nós temos aqui agora na Tua casa e que, gratamente, meu Deus, obrigado, porque podemos, meu Deus, aproveitar. Quantas dá para escrever um livro, meu Deus, com as oportunidades que alguns têm desprezado na vida. As oportunidades que alguns têm deixado passar, que não têm agarrado, que não têm aproveitado, que não têm, meu Deus, usado da maneira correta, que não têm, meu Deus, entrado por portas e portais e por isso hoje vivem um tempo, meu Deus, de escassez, um tempo de solidão, um tempo, meu Deus, olhando para trás, lamentando, Senhor, e dizendo, como eu gostaria de voltar naquele tempo, naquele lugar, naquela condição. Senhor, não nos deixa passar por nenhuma das oportunidades que vêm do Senhor, sem termos, meu Deus, toda a condição, a disposição, a visão certa, a visão grata, a visão, meu Deus, e a percepção para aproveitá-las, cada uma delas. Eu peço que o Senhor derrame sobre nós do Teu poder e da Tua unção, que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor opere, abençoe, que o Senhor manifeste o Teu poder, que essa noite, meu Deus, seja uma noite, como nós chamamos a existência já, até quando anunciamos o culto, a reunião do Deus que sara. Porque essa não é a reunião do fulano, do beltrano, a minha reunião, mas é a reunião do Deus que sara. E eu entrego, meu Deus, nas Tuas mãos, para que o Senhor venha operar, para que o Senhor venha curar, para que o Senhor venha sarar pessoas, seja no corpo, no organismo, seja curar, meu Deus, a alma que está doente, enferma, oprimida, cansada, perturbada, Senhor. A palavra é Tua, nós cremos nela, e então, meu Deus, ela se torna a nossa palavra, ela se torna viva na nossa vida, ela se torna eficiente, meu Deus, no nosso corpo, ela se torna a lei, meu Deus, da nossa realidade. E eu peço que assim seja, que cada um, meu Deus, venha ouvir, venha receber, venha crer e venha viver aquilo que diz a Tua palavra. Venha ao nosso encontro, abençoa cada um de nós, derrama, meu Deus, o Teu poder sobre a nossa vida. Eu consagro a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte deste culto aqui, essa noite, aqueles que estão onde estiverem nos acompanhando, meu Deus, ouvindo, assistindo, recebendo a palavra, a unção, recebendo o Espírito, e eu declaro que também recebendo cura, libertação e operação do Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos, eu consagro mais uma vez esse templo, porque é o lugar, meu Pai, em que o Senhor nos plantou, tem nos regado, e aqueles, meu Deus, que têm permanecido neste lugar, nesta casa de oração, tem crescido, tem florescido e tem frutificado. Eu oro, meu Deus, para que continue assim, para que o Senhor continue fazendo, operando e abençoando. Que o Senhor venha ao nosso encontro e que o Senhor, meu Deus, responda as nossas orações e nos abençoe grandemente nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. Diga, eu possuo a unção de Josué, unção de força, unção de coragem e unção de conquistas, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Um versículo conhecido e que sempre, tudo que fala desse assunto, tudo que fala da mente, de como a mente funciona, e a Bíblia não fala apenas como a mente funciona, mas como ela
deve funcionar. Quando algumas pessoas entenderam como a mente delas deveriam funcionar, e elas colocaram força naquilo, a vida delas começou a mudar. Então isso eu falo já no começo para abrir, né? Para começar a dilatar a sua mente para essa palavra. Para que você entenda que se tem coisas que mudarem nessa maneira, a maneira de você absorver, a maneira de você processar, a maneira de você carregar internamente, vai mudar a sua vida em todas as áreas. Em todas as áreas. Aqui em Provérbios 23:7 está escrito assim: porque como imaginou na sua alma, assim é. Se a gente pegar essa tradução aqui, que é Almeida, né? Essa tradução ela é perfeita para descrever o que a Bíblia está querendo dizer, o que a palavra, a palavra de hoje vai falar conosco. Ela fala aqui de dois tempos. Falando de tempo verbal, de conjugação verbal, nós temos dois tempos. Está escrito assim: porque como imaginou na sua alma, assim é. Então tem dois verbos a frase: imaginou e é. Imaginou está em que tempo? Passado. Para vocês, né? Passado. E o é está em que tempo? Presente, agora. Então, aqui você já começa a entender o que está escrito nesse outro versículo, que é Efésios 4, 22 a 24. Que está escrito assim, ó: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no que está escrito aí? E a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Só tem como uma pessoa ela ser justa e santa se a base dela de vida, se a base dela de informação, se a base dela de conhecimento, se a base dela de comportamento for a verdade. E a verdade nós podemos tratar como algumas coisas. Quem é a pessoa verdade? Jesus. Quem disse eu sou a verdade? Jesus. A verdade é a palavra de Deus, né? Tanto que lá em João nós vemos tudo, né? E o verbo se fez carne, e o verbo era Deus, e desde o princípio era o verbo, que era a palavra. E a verdade é a palavra, porque se a gente pegar o princípio do princípio, tudo que existe começou no quê? Palavra, o que existe, o que tem forma, o que tem nome, o que tem concepção, começou na palavra de Deus. Deus dizia, haja, as coisas passavam a existir, ou as coisas se separaram e ficaram melhores, ou as coisas se juntaram e ficaram melhores, ou as coisas passaram a ser de uma outra forma, sem contar que tudo isso só aconteceu porque havia luz. E a luz só aconteceu porque houve antes a palavra. Então a palavra é a verdade. E a verdade absoluta é a palavra de Deus. Então vamos voltar agora lá para o começo. Agora que a gente falou do versículo que eu quero que você entenda plenamente. Às vezes, quando a gente ouve muito uma linha de palavras, a gente pode confundir uma daquelas palavras
por outra. E aí é onde a gente tem perdas na vida. Então, uma coisa é o pensamento. Outra coisa é o modo de pensar. O modo de pensar é a matriz dos meus pensamentos, é a base dos meus pensamentos. É como se fosse o alicerce da minha mente. É aquela matriz que eu sou. E falando de nós adultos, você se tornou essa matriz pensante. Isso foi uma mistura, né? Sempre nesses ingredientes tem seu pai, sua mãe, né? Tem escola, tem coisas que você teve uma altíssima expectativa e não recebeu. Tem as coisas que você recebeu muito, recebeu sequencialmente. Então, tem coisas que você processa como pessoas não processam. Hoje ainda falava com um parente meu, e num exemplo ainda que eu dei para ele, eu falei, veja como tem coisa que, né, tem coisa que quem sabe, sabe. Quem não sabe, acha que sabe, deduz, né, pode até atribuir coisas e não sabe. Então, alguém aqui já estudou ou trabalhou no SESI, aquela instituição? Alguém aqui? Tem meia dúzia de gente aqui. Então, quem já estudou, igual eu e alguns aqui estudaram, trabalharam, sabe o que significa aquela sigla, né? O SESI. Então, a maioria das pessoas, quando você pergunta, eu falava com ele ainda, né? Ó, isso aqui e tal, a maioria das pessoas vai falar, cada letra daquela sigla toda tem um significado, né? Então, o significado da palavra é serviço social da indústria. Aí muita gente que não sabe falar assim, mas e o E? Porque tem um S, né? Depois tem um outro S de social e depois tem indústria. Quem sabe, sabe. Por que sabe? Por que eu sei? Porque eu vivi isso. Ainda eu lembrava ele, eu falei assim, por anos, na primeira linha do caderno eu tinha que escrever, né? Serviço, não podia escrever, quem estudava não podia escrever SESI, tinha que escrever Serviço Social da Indústria, Centro 410, endereço tal, 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 tal. Aquilo eu fiz tanto na minha vida, eu escrevi tanto, eu falei tanto aquilo naquelas situações protocolares, que eu sei. Então, mais de 30 anos depois, eu lembro, isso não vai sair da minha cabeça. Por quê? Porque tantas vezes eu falei, eu vi, eu li, eu escrevi, eu repeti. Então, isso está aqui, ó. Isso está aqui. Então, quando eu leio a sigla, eu leio tudo o que ela significa, bem como outras coisas. Então, tem gente aqui que vai saber o que significa OAB, Cresce, CRM, coisas que a gente lê que você sabe o que significa, e não só palavras, mas o peso que aquilo tem, o que aquilo significa, principalmente para você. É assim ou não é? A vida de cada um de nós é assim. Tem coisas que a gente acha que sabe. Tem coisas que a gente está olhando, está vendo, ou escrito, ou na vida mesmo, e que a gente até pensa, não, é assim. Como quantas pessoas estão olhando para a vida delas e estão dizendo, não, mas é isso aí. É o que tem. O que eu vou fazer? E elas estão fazendo de duas coisas uma, sendo que duas coisas devem ser duas coisas. E eu estou falando de modo de pensar, estou falando de pensamento. Diga, modo de pensar. E o pensamento atual são coisas diferentes. Só que eu posso torná-los a mesma coisa. Como?
que o Senhor falou que a gente precisa fazer? Mudar o quê? O modo de pensar. Porque o modo de pensar é a base que eu me tornei. É como a minha mente trabalha o que eu vejo, o que eu recebo, é como a minha mente trabalha, como eu percebo as coisas. O pensamento é a camada superficial, é a camada momentânea, a camada assim instantânea da mente. É aquilo que você está vendo. Então aqui agora, eu bato o olho, eu tenho um pensamento de X pessoas no culto. O meu modo de pensar é ver a igreja cheia. Está entendendo? Então, qual é o meu pensamento agora? Não sei agora quantas pessoas, digamos que tenha 80, tá bom. Então, esse é um pensamento. Mas o meu modo de pensar não é o meu. Está entendendo? Por quê? Independente do que está acontecendo, eu chego com um modo de pensar. É igual tudo na sua vida, tudo. Você precisa agora entender isso. Eu preciso. Você precisa agora se colocar assim, você precisa falar isso consigo. Eu preciso separar pensamento de modo de pensar. Porque meu pensamento, que está acontecendo agora, pensamento é alimentado pelo quê? Pelo olho, visão, pelo ouvido, audição, pela pele, tato, percepção térmica das coisas, pelo paladar. O pensamento ele é alimentado. Se de repente agora eu estou aqui, acaba a energia, meu pensamento está escuro. Está escuro. Então aquilo pode me travar, se o meu modo de pensar não estiver preparado para lidar com aquilo. E tem gente que o modo de pensar é tão fraco, é tão frágil, é tão despreparado, que qualquer pensamento é capaz de sabotar a pessoa. Como, por exemplo, você recebe uma ofensa. O que é uma ofensa? Você escuta algo, você vê uma imagem que te apavora, que te intimida, e aquilo te traz um pensamento. É ou não é? Você pode pensar, tenho medo de acontecer isso aqui não vai dar certo, está difícil, hoje está complicado. É um pensamento. Se o meu modo de pensar ele é um modo de pensar ainda frágil, fraco, ele não está baseado, como nós vimos aqui a Bíblia dizer, se ele não está baseado na palavra, e a palavra é a verdade, e só na verdade eu vou ter justiça e eu vou viver em santidade. Sede santos como eu sou santo. Quem disse isso? Jesus. Sede santos como eu sou santo. Então, a pessoa que ela vive para a santidade, ela está mirando, ela está olhando, ela está se baseando na palavra. O que a palavra diz sobre isso? Isso é incrível. Isso é libertador. Eu quero libertação hoje. Se você aprende a viver pela palavra, você não é conduzido mais pelos fluxos da vida. Você não vai ver um grupo de gente tomando uma direção e você vai ficar ansioso e já até preocupado. Será que eu estou perdendo tempo? Será que eu não devia estar ali também, indo atrás, fazendo a mesma coisa? Não, você está em paz. E não é aquela expressão que é meu está guardado. Não, o que é meu, Deus vai comunicar a quem? A mim. O que é meu, a gente precisa absorver esse entendimento. O que é meu, Deus vai comunicar a mim. Eu não preciso ficar ansioso, preocupado, aflito. Não, mas será que eu não vou perder? Estão indo, está todo mundo indo para uma direção. A gente tem casos na Bíblia que mostram isso. Tanto de gente que não tinha mais o que fazer no lugar que estava. Deus falou, sai. O fluxo era ficar.
A aparente segurança era ficar, e Deus falou, sai, a bênção está fora daí. Aí não está a bênção, como Abraão, por exemplo. O fluxo para o Abraão era o que? Era ficar. Casa dele, terra conhecida, povo conhecido, cultura conhecida, né? Tudo ali já era aparentemente estável, seguro. Deus falou, sai da tua terra, do meio dessas pessoas, e vai para um lugar que por enquanto eu não vou te mostrar, mas já aí você já tem uma direção clara, sai daí. O fluxo era ficar. A Bíblia diz que o Abraão creu, saiu. E aquilo foi bênção para ele. Já o Isaac foi o contrário. Veja que não tem regra, né? De ficar ou de sair. Porque tem gente que às vezes está nisso. Não, mas eu tenho que ficar ou sair. Não, você tem que ouvir o que Deus tem para você. A palavra do Abraão, sai, não vale para todo mundo, não vale para todos os momentos da nossa vida. Senão a gente vai ser um nômade também. Abraão foi um nômade. Mas Abraão tinha uma terra prometida. É ou não é verdade? Ele foi saindo de lugar para outro, porque Deus mandava. Mas quando ele se afastou do Ló, que foi quando ele cumpriu integralmente aquela primeira ordem que Deus tinha dado a ele, ali Deus já deixou claro que tinha para ele o que tinha com ele e com a descendência dele. Então, ele não ter ficado em Canaã depois, não foi porque ele foi teimoso, não foi porque ele foi incrédulo, mas foi porque Deus mandou que fosse assim. Mas ali a terra de Canaã já era para ele, já era promessa para ele, Deus já tinha comunicado isso. Então, o que é meu está agora, não, o que é Deus, Deus fala comigo. Então, não fica preocupado, ansioso, não fica tentando ver o que as pessoas estão fazendo em qualquer área da sua vida. Sabe, essas receitas, faça isso que você vai conquistar a pessoa do teu sonho, faça isso que você vai ficar rico, tenha essa atitude, toma essa decisão que isso aqui na tua vida vai mudar. Não, Deus fala com você, o que Ele quer de você, né? O que Ele tem para você. Essa semana ainda a gente leu essa passagem, quando Deus falou assim, né? Gênesis 17, 3-9, Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse, de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você, e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, mas quer dizer, você é estrangeiro aí, aos olhos deles, né, e até aos teus, mas onde você é estrangeiro hoje, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Ou seja, ele não tinha, mas Deus falou, seus futuros descendentes. Então, você já está recebendo agora, ouvindo agora, para transmitir isso até para, no momento, quem ainda você não tem. Da terra que ainda não tem um título com o seu nome, não é tua de fato, mas já é tua já pela minha palavra. Então veja, isso aqui tem que ser uma coisa isso aqui tem que ser uma estaca na sua vida que você está pegando e está batendo na terra. Chega de ser aquela pessoa instável por seguir qualquer um. E eu falo seguir, inclusive, dessa maneira superficial que muita gente segue hoje. Seguir gente que o que a pessoa faz numa rede social, você está fazendo também, para ver se dá certo na tua vida, como deu na dela. Sabe, encosta perto de o que a pessoa faz, eu vou fazer também. Não é que você fala, né, mas a atitude mostra isso.
Ah, alguém está fazendo isso. Não, pega, ouça. Quando a gente para ouvir Deus, eu amo esse versículo. Esse é um daqueles que eu sempre estou falando. Jó 33:14. A verdade é que Deus sempre fala com o homem. Ora de um modo, ora de outro. Quer dizer, Deus não tem uma só maneira, Deus não está preso. Não, se é aquela história, né? Deus não está preso àqueles eis que eu te digo, eis que eu te revelo, é o Senhor quem fala. Deus não está preso. Deus não nomeou procuradores aí em cartórios específicos e só essas pessoas falam por Deus. Não. A verdade é que Deus fala ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Então, Deus não para de falar com você. Só que às vezes você para de dar ouvidos a Deus. Não para de ouvir, para de dar ouvidos. Porque às vezes você faz essa troca sem perceber. Sabe, pega alguém para seguir. Eu falo seguir, a palavra seguir está banalizada no nosso tempo por conta de rede social, né? Mas seguir, sabe? Não, eu gostei dessa pessoa, vou fazer agora o que ela me diz. Esse lugar aqui me atrai, eu gosto desse lugar, eu gosto dessa terra, eu gosto desse bairro, gosto dessa cidade, gosto da cultura desse país. Eu vou fazer igual esse povo. Esse é o erro que alguns cristãos estão cometendo. Eles estão trocando a palavra de justiça, a palavra de Deus que é poderosa, a maior, a melhor, a mais eficiente, a mais poderosa base para o melhor modo de pensar por qualquer outro. Qualquer outro. Porque a gente já recebeu um modo de pensar na vida. Todo mundo recebeu. Ainda que ninguém tenha trabalhado com esse propósito, mas alguém te forjou na vida. Alguém fez você ter a mente que você tem. Alguém contribuiu para isso. Alguém, ainda que passivamente, trabalhou para isso. Qual o nosso trabalho agora? Com consciência, eu identificar qual é o meu modo de pensar. Primeira coisa. Em cada área da minha vida. Qual é o meu modo de pensar? Então, um modo de pensar que rege a vida de muita gente, que é um modo de pensar desgraçado, literalmente. Porque é um modo de pensar que não tem graça. Eu não digo que não é que não tem humor, não tem a graça de Deus, não tem o favor de Deus, que é o modo reativo de viver. Que a pessoa só tem uma ação de excelência, uma ação, sabe, superior, uma ação disposta, uma ação plena, vamos dizer assim, quando ela tem que correr atrás de algum prejuízo. A gente vai ver isso, por exemplo, do dia 15 de junho para frente em muito casamento. Sabe, pessoas que esperam situações extremas acontecerem. Eu vejo, por exemplo, esse mês, inclusive, cada semana eu peguei um caso desse. Pessoas que esperaram. E eu falo que tem tempo que as coisas acontecem na igreja, né? Quer dizer, tem um espírito do tempo, da mesma maneira que Deus tem um espírito para cada tempo, e a gente pode fazer isso aqui, ouvir Deus e estar acompanhando Deus, entrando em cada portal espiritual, tomando cada decisão que nos cabe naquele momento, igual quando Jesus falou, Pedro, agora joga a rede. Aquele não era um momento humano para Pedro jogar a rede de novo, uma vez que até a noite, a madrugada, ele tinha passado pescando. É ou não é? Mas Jesus falou, vamos para águas mais e lance as redes. Eu me coloco no lugar do Pedro, aquela hesitação, meu Deus, eu pesquei a noite inteira, eu sei como é que isso funciona.
Eu sei como é que é, eu que sou um cara aqui da pescaria, eu que entendo. Mas não é qualquer um que está falando comigo. Isso aqui não é comum. Isso aqui não é uma coisa comum que está acontecendo. Aí eu tenho que me pegar naquela palavra que a gente leu esses dias, a bispa ainda trouxe ela no domingo, daqueles que estavam lá com Jesus no caminho de Emaús. Tem coisa que não é igual às outras. Tem coisas que queimam aqui dentro. A gente sabe que está queimando, não é por acaso. Eu creio que algo queimou, ardeu dentro de Pedro, que ele percebeu. Isso aqui não é apenas um cara falando para mim, né, para eu pescar de novo. Isso aqui tem algo que não está natural. Tanto que ele disse, olha, eu pesquei a noite toda, eu conheço do negócio, mas porque é o Senhor quem está falando, vamos. E ainda chamou os outros. Ele entrou naquele portal. Ele pegou. Só que assim, se uma pessoa ela não está vivendo pelo Espírito do Senhor, ela vai estar vivendo por outro Espírito. Então, por exemplo, todas as semanas, as últimas, eu falo o último mês, não é o mês de maio, estou falando um mês daqui para trás. Cada semana eu peguei um casal que só vieram buscar ajuda quando o negócio já estava perdido, estragado. Um já tinha saído de casa, um já tinha abandonado, um já tinha acontecido uma situação, já tinha traído, já tinha caído, já tinha... E a cada um eu falei, precisava chegar a esse ponto? Qual a resposta que eu obtive de todos? Por que chegou? Porque tem a oportunidade, sabe, Deus está falando... Mas meu modo de pensar, ó, um modo de pensar que algumas pessoas têm, ó, desgraçado, que é dominado, é um domínio do mal, é uma verdadeira fortaleza. Não, ainda dá tempo de reverter. Não, ainda tem mais, não, dá para esperar, não é para tudo isso. Não, eu ainda... Ó a desgraça da mentira que alguns contam para si. Eu ainda tenho controle, eu ainda consigo reverter. É interessante esse pensamento, que tem gente que ele pensa, ele acredita. Falei agora há pouco isso ainda para uma pessoa, que eu estava atendendo por telefone. Falei assim, olha, eu queria que você estivesse comigo aqui agora, que eu ia tocar em você e na pessoa que está com você. A pessoa disse, por quê? Eu falei, porque vocês têm mais fé do que o capitão de Cafarnaum, que Jesus disse, né? Nem em todo Israel vi alguém com tamanha fé, com a fé do capitão de Cafarnaum. Porque é gente que a situação só vem piorando, e quando a situação estava fácil, estava menos fácil, começou a ficar um pouco difícil, a pessoa não conseguiu reverter, não conseguia fazer diferente. Mas agora que está impossível, a pessoa acredita que consegue reverter. Eu falei, parece que quanto pior fica, mais a pessoa acredita que agora, não, mas agora eu vou reverter. Não, tudo que foi falado para mim até aqui não deu certo, mas dessa vez, que está muito pior, que agora já tem todas as provas, agora vai dar certo. E o que eu quero dizer com isso? De repente, por não ouvir Deus, você está dando ouvidos a outra voz, a outra coisa. E se essa é uma voz que domina seus pensamentos, sua vida está descendo, está perdendo, você está ficando mais oprimido, mais enfermo, sua vida está decaindo em qualquer área. Então vamos identificar aqui agora, para cada área da minha vida, ainda que você não consiga fazer isso aqui agora, durante o culto, você precisa sair daqui agora com um esboço. Em cada área da minha vida, qual é o meu modo de pensar? Não é o pensamento. O pensamento é agora, do momento. Tanto que aí vamos voltar no começo e agora você vai entender com clareza. Quando ele diz, porque como imaginou na sua alma, imaginou está em que tempo? Assim, primeiro isso já aconteceu aqui dentro, quando? No passado. Como aconteceu aqui dentro, no passado, agora está acontecendo aqui fora, no presente. Está entendendo? Como imaginou é um modo de pensar. Assim é o pensamento, é a visão, é a situação.
Quantas coisas que você pensou. Ah, não é que você desejou, mas é como você foi tratando as coisas, recebendo as coisas, aceitando as coisas, foi permitindo entrar. Sabe, tem coisa que a nossa atitude é como se a gente fosse aquela mãe permissiva, que o filho está ameaçando a nossa autoridade, a gente finge que não vê o que ele está fazendo e faz assim, tá bom, mas esse tá bom devia assim, para, tá errado. Para aí, nem um passo mais. Não aceito mais, fica quieto, não responda assim. Nunca mais faça isso. A mãe que, não, tudo bem. Depois a gente conversa, mas nunca conversa. Vou te bater. Nunca bate. Não faz isso. E a criança está continuando, não faz isso. Daqui a pouco está no rosto da mãe. Está ali diante de todos, público. Não, a vida é assim também. Tem coisa que você está vendo, em vez de você falar, não aceito, eu rejeito, eu estou percebendo que tem um mal, um demônio nessa área da minha vida, porque eu me esforço, eu faço, eu cresço, eu trabalho, mas a coisa volta para o mesmo lugar. Então, definitivamente, quem não acredita no mundo espiritual, você tem que acreditar, senão esta reunião não faz sentido para você. Está entendendo? Não faz sentido. O que explica algumas coisas na vida da gente? Só tem uma coisa que explica alguns acontecimentos cíclicos na nossa vida. Só tem uma coisa. Qual que é? O mundo espiritual. E alguns acontecimentos cíclicos onde eu sempre levo a pior, significa o quê? Que aqueles demônios podem ser fortalezas que estão na minha mente, que dominam o meu modo de pensar, ou demônios setoriais. Eu falo setoriais não é porque tem essa palavra, não se preocupa com as palavras, mas entenda o que eu estou falando. Setorial quer dizer daquela área, que é aquela área que a minha vida nunca evolui, nunca fica melhor e estabelece melhor. Se ela fica melhor, dura pouco, dura minutos, dura horas, dura dias, é uma temporada, daqui a pouco ela volta a ficar do jeito que era antes. Está certo isso? Você vê em algum lugar na Bíblia que manda a gente aceitar isso? Deus falando, um profeta falando, em tal área da vida, se acontecer isso com vocês, normal, deixa, fica quieto, aceita, está tudo certo, é assim mesmo. Está escrito isso ou não? Não. Então aí é onde você entende, se tem áreas da minha vida que eu luto, mas no final eu perco essas batalhas. Tem um modo de pensar, primeiro, antes de tudo, antes de ter um demônio naquela área, antes de ter uma entidade, um espírito, né? Um espírito que não está na minha mente, está em algum lugar, está na casa, está no meu casamento, está ou no meu ombro, ou no ombro da minha mulher, do meu marido, né? Está na minha área financeira, tem alguma coisa, que aí o comportamento financeiro tem um mal conduzindo. Antes disso, eu preciso garantir a base, se esse demônio não está no meu modo de pensar. Porque se ele está no meu modo de pensar, eu posso levar o batalhão da cura, colocar todo mundo lá, vamos ungir minha empresa, vamos me ungir, vamos fazer alguma coisa. Aí o demônio sai, olha o problema. Demônios são seres espirituais, todos eles, a começar pelo diabo. Todos eles são submissos a autoridades, o quê? Espirituais. Quer dizer, é como se fosse um regimento militar perfeito. Tem hierarquia. Uma ordem dada é uma ordem cumprida. Então, o mundo espiritual é assim. Então, quando você manda, você ordena, principalmente no nome de Jesus, que o mal saia, o que ele vai fazer? Ele vai sair. Só que é bíblico. Quando um demônio ele sai de um lugar, quer dizer, se ele saiu é porque ele foi expulso. Porque não há bom senso, né? Não há dó,
Não há pena, não pensa isso não. Se alguém falar, o diabo já fez tanto na vida da pessoa que agora ele dá um tempo para ela. Não, vai nos lugares mais miseráveis que você vai ver que não existe isso. Quanto mais miserável é a vida de uma pessoa, quanto pior é a vida de uma pessoa, pior ela fica. Pior. Você pode ver, tem gente que você ouve a história da pessoa, começa a te fazer mal. Passa um tempo, você ouve falar que algo ainda pior aconteceu com ela, aconteceu perto dela, aconteceu por meio dela. Não tem limite o mal. O limite do mal é a autoridade. Então, digamos, você vem e recebe uma oração, mas o demônio está lá no teu modo de pensar, porque você não combateu, porque você aceita. É igual a história do filho. Você vê uma coisa, você repete, você não combate, você não repreende, você não coloca um limite, você não se esforça. A Bíblia diz que se ele saiu de um lugar, aquele lugar não é ocupado, o que vai acontecer? Ele volta. Ele em si não fica pior, mas ele vai trazer mais 7. E aí a Bíblia diz que o estado daquela casa, né, a Bíblia fala casa, vai ficar pior do que o primeiro estado. Aquela casa é um lugar, é um corpo, é uma pessoa, é um ambiente, é qualquer coisa onde um demônio possa se manifestar. Então é necessário. E aqui, o versículo, ele tem uma descrição que ela é muito, vamos falar mentalmente, ela é tangível para nós. Porque quando fala assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Ontem ainda deu exemplo que não dá para eu dar hoje. Ontem eu estava de jaqueta quando eu falei disso. Mas despir, você não consegue tirar toda a roupa de uma vez. Consegue? Não, a não ser que você estiver usando um vestido sem nada, né? Não dá, se não for assim. Então, igual eu estou aqui agora, eu tenho várias peças. Se fosse para eu me despir agora, a primeira coisa que eu ia tirar ia ser o meu calçado. Eu ia estar despido? Não, depois ia ter que tirar a meia. Depois ia ter que tirar a calça, depois a camisa e depois a última peça. É assim que a gente faz. Você tem que começar. Ah, hoje eu vou fazer tudo. Não, hoje eu começo. Então eu preciso tirar já. Estou identificando coisas aqui. Já, até aqui você já identifica a coisa. Oh, é verdade. Isso aqui eu estou achando que é o meu modo de pensar. Não, isso aqui é um pensamento. Porque o meu modo de pensar é tal. É o que me faz agir de tal maneira. É o que me faz reagir em tal situação de tal maneira. Então, agora eu preciso, a Bíblia diz, mudar. Despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Desejos enganosos são baseados no engano, na mentira. O que é mentira? Tudo que não provém da palavra, que é a verdade. Então, cuidado para você nesses acompanhamentos de fluxo, você não está trocando uma mentira por outra. Está saindo, né, de uma mentira para aceitar outra, que é o que mais acontece. E sabe uma mentira que as pessoas elas pegam facilmente? A mentira da religião. A pessoa se apoiar em religião, em atos religiosos, e não em atos de mudança. O que é um ato religioso? Eu vir para a igreja é um ato religioso. O que é um ato de mudança? Eu pegar uma palavra e eu mudar um comportamento. Está entendendo? Opa, entendi que isso aqui não funciona para mim, isso aqui não funciona, né, para o meu bem-estar com Deus, isso aqui não funciona para a minha família. E eu não preciso nem de muito, tem coisas que eu vi que não funcionou para o meu pai, para a minha mãe, tem coisas que eu vi que não funcionou para o meu avô e para a minha avó. O que eu ainda estou fazendo? Por que eu ainda repito? Então, opa, percebi. Deixa eu ver o que a verdade, a palavra fala. Deve ser assim. Mas eu não estou acostumado a fazer assim. Meu modo de pensar é outro. Então, agora eu vou pegar esse novo, que aí a Bíblia diz aqui, a serem renovados no modo de pensar,
e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade. Então aí é onde eu vou pegando a palavra, e eu vou pensando a palavra, eu vou falando a palavra, eu vou lendo a palavra, porque entrou o velho homem um dia. Um dia não, entrou uma vida, por repetição, por impactos sentimentais, emocionais e espirituais. E eu quero uma coisa também, eu mesmo, não é comum eu tocar nesse assunto, mas é uma coisa que eu quero também, eu vou bater nesse assunto agora, eu vou lembrar disso mais vezes. Todas as vezes que você estiver na igreja, principalmente num trabalho como que a gente costuma fazer de sexta-feira, e você for, assim, direcionado a pensar em algo que você já teve contato no mundo espiritual, do mal, você que já serviu demônios, espíritos, você que já vacilou, já caiu, você estava, de repente, em Deus, na igreja, aí você teve um momento da sua vida, um momento financeiro, um momento de família, um momento sentimental, e aí você acabou se voltando para isso, você acabou abrindo portas na sua vida para isso. Se você não fechou essas portas estão dando passagem para esses espíritos. Está entendendo? O que eu quero dizer? Se eles entraram, você tem que expulsá-los. E não é vergonhoso, de repente até você pedir ajuda nisso. Não precisa ficar preocupado com o julgamento que a gente vai fazer de você. Como é que eu falo que depois que eu me converti, depois que eu me batizei, eu voltei para um centro para fazer um trabalho? Como é que eu falo que depois de eu conhecer Cristo, que eu fiz uma simpatia? Como é que eu falo que eu tive uma situação lá e eu vi um vídeo e alguém falou, faz tal coisa que vai funcionar? De verdade, isso é uma coisa que eu vejo Deus trabalhando na minha vida. Porque eu sou cético para isso, até eu começar a ver. Vem de um lado, vem do outro. Eu não consigo acreditar numa pessoa que conheceu a palavra voltar a fazer isso. Eu não consigo, mas aí eu me deparo com gente, não histórias, eu me deparo com gente que vem e fala, olha, depois mesmo, sabe, de eu ter me batizado, de Deus ter feito tantas coisas na minha vida, depois aconteceu tal coisa, eu fui lá, eu fiz isso, eu paguei para tal pessoa fazer isso para mim, eu fiz tal trabalho, eu participei lá de tal coisa. Isso não é uma brecha. Isso é uma passagem que você fez, que você abriu. Essa abertura que você dá. E você abre, mas você não tem controle de quantos passam por essa abertura. Está entendendo? O que eu faço agora? Agora você vai fazer o caminho inverso. Agora você vai expulsar. Se você não estiver dando conta, você vai pedir ajuda. Você vai fazer como tem gente fazendo. Tem várias pessoas aqui fazendo campanhas de libertação. Não aceito isso na minha vida. Tem um mal nessa área da minha vida, porque eu estou fazendo a parte humana e a parte humana não está sendo suficiente. Então, quer dizer, tem um demônio resistindo ali, porque foi dado uma legalidade para ele, porque foi pago um preço para ele estar ali. Agora eu vou pagar um preço espiritual, o espiritual certo, em Deus. Agora eu vou acreditar na coisa certa. Agora eu vou fazer o sacrifício certo. Agora eu vou perseverar e vou esperar pelo poder certo agir na minha vida. Como Deus falou para Abraão, da minha parte é essa, da sua parte, fica num lado só. Você e seus descendentes terão quantos deuses? Quantos? Só um. Você vai manter o seu lado, você vai manter a sua parte, Abraão. Eu vou fazer a minha parte, mas você vai manter a sua. Então, quero que você agora se coloque em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados.
Você que quebrou essa aliança com Deus, permaneça com seus olhos fechados. Você vai assumir um compromisso com o Senhor Jesus agora. Com o Senhor Jesus. E provavelmente eu vou falar o que Deus falou para o Abraão. Porque tem gente que às vezes a coisa mais importante, a maior causa, o maior problema da vida dela é o que ela muitas vezes nem lembra de considerar. Ela nem lembra de considerar. Que ela ter feito um pacto com outro Deus. Porque quando você faz um trabalho, mas eu não cortei meu pulso, derramei sangue. Não, mas quando você pagou uma entidade para te dar dinheiro, para trazer uma pessoa para você, quando você foi buscar ajuda, igual Saul, numa feiticeira, ali você está mostrando para Deus qual Deus que você mais acreditava. E num tempo em que você acessa tudo do seu celular, não é porque você não foi até uma encruzilhada, não desceu até uma cachoeira, não frequentou um centro onde teve que se despir, ficar ali e ter todo um ritual, um processo. Não é por isso, ou pela falta disso fisicamente, que de repente você não estava ali, diante de outro Deus. A Bíblia fala que tem coisas que nem mencionar o nome, quer dizer, sem propósito, né? Se não for por um propósito. Eu aqui quando menciono o nome de um demônio é para expulsar ele, é para mandar ele para longe, é para dizer para ele em nome de Jesus, sai seu desgraçado. Mas se você pegar o meu navegador, não é porque eu sou melhor que você, é porque há um temor. O navegador da minha internet não vai ter assim, qual santo que traz isso? Qual espírito que leva isso para a pessoa? Tem gente que ali ela já fez um pacto. Tem gente que o tipo de vídeo. Eu lembro do ano passado, quando eu atendi um homem que ele falou, ele trouxe para mim ali, 8 trabalhos que a mulher fez dentro da casa dele. E a mulher dele era obreira, com um cargo alto de uma igreja. Todo mundo está sujeito. A Bíblia diz, quem está em pé, cuide, pois, para que não caia. Mas se você cair, não permaneça caído. Não tenta requentar. Quando esses dias a bispa trouxe uma palavra para nós, os internos, e depois daquela palavra as coisas começaram a se encaixar para mim, por casos e pessoas que eu comecei a atender e a ouvir, que falava do fogo estranho. Não acenda diante de mim fogo profano. Não acenda diante de mim fogo estranho. Tem coisa que se eu convidar minha mulher para fazer, diante do conhecimento que eu tenho, é fogo estranho para Deus. No meu casamento. Sim, é. Porque se o casamento e o relacionamento até íntimo de um casal é espiritual, tem casais que estão fracassando em todas as áreas, porque tem fogo estranho sendo aceso. Mas o que eu faço dentro de 4 paredes não é dar conta de ninguém, realmente. Mas você não consegue esconder de Deus. E uma coisa nós precisamos ter, o primeiro mandamento. Se você ama a Deus igual você se ama,
você não ama a Deus. Para Ele não serve. Se você ama a Deus menos do que você ama teu filho, teu marido, tua esposa, teus prazeres, você não ama a Deus, porque para Ele não serve. O Senhor disse para Moisés, e o Senhor Jesus confirmou, que esse mandamento, ele é imutável e inegociável. Amarás o Senhor, o teu Deus, acima de todas as coisas, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e de todo o teu coração. Se falta entendimento para você fazer alguma coisa para Deus, faça com o entendimento que você tem. Mas não pegue esse conhecimento que você tem e passa por cima dele. Se você profanou algum altar da sua vida, invocando, buscando, fazendo coisas que o Senhor, Ele não reprova, Ele abomina. Você vai fazer um compromisso com Deus agora. Eu não vou chamar você à frente, porque eu vou te ajudar. Tem gente aqui que está assim, está longe de Deus, que estava dividindo o poder de Deus com outros deuses. Gente que pagava. Eu digo pagava até pouco tempo. Fazia, frequentava até pouco tempo. E não é frequentar porque agora que chegou em Deus, não. Mesmo conhecendo Deus, se voltou para isso. Fez isso, é o que está lá em Ezequiel 8. Aquelas coisas abomináveis, horrendas, vergonhosas. E não dá, você pode falar para mim que é curiosidade. Para Deus não, Deus sabe o que estava no coração de cada pessoa, quando cada atitude, quando desde a busca da internet, até o pagamento do que foi feito, o tipo de atitude que foi tomada, decisões. Faz um voto agora com Deus, com Jesus. Fala com Ele agora, antes da gente, até para você ter a autoridade que você precisa. Para começar agora, tirar parte por parte, peça por peça, desse velho modo de pensar, desse velho homem que foi construído, que foi vestido, que foi aí colocado, tomado de armaduras, de couraças, de carcaças, de crostas, para começar a se despir dele, e assumir o formato do novo homem. Você precisa fazer um voto com Deus. O voto do Abraão. Senhor, nunca mais eu toco nisso. O que eu toquei, o que eu fiz, o que eu falei, rezas que eu fiz, intermediários que eu coloquei entre o céu e a terra, trabalhos, simpatias, feitiçarias. Senhor, eu peço agora, me perdoa. Me perdoa, eu peguei isso aqui com a minha mão, eu coloquei dentro da minha casa. Senhor, eu usei meu carro para isso. Senhor, eu coloquei isso aqui dentro do meu corpo. Eu levei isso aqui lá para o meu quarto, coloquei isso aqui lá no leito que a Bíblia diz que deve ser sem mácula. Senhor, a ferramenta que eu uso para assistir culto. Quantos que agora estão participando da transmissão? Essa mesma ferramenta que está sendo usada agora para chegar essa palavra, foi usada também para desgraças, coisas contaminadas de todas as formas, pesadas, coisas horrendas diante de Deus. Pega o que Deus falou para Abraão agora, você vai fazer essa oração. Senhor, olha, meu Deus, eu me arrependo, me perdoa agora, eu vou fazer esse compromisso, esse voto com o Senhor. Eu nunca mais invocarei de nenhuma forma outro Deus, nunca mais, Senhor, me perdoa. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo.
e eu não vou mais, eu assumo com o Senhor, essa é a minha parte. Isso estava impedindo que as minhas orações fossem ouvidas, que quando eu expulsasse o demônio, ele me ouvisse, me atendesse, porque eu não tinha autoridade, porque eu fazia parte do reino dele, que Jesus disse que até o inferno precisa estar unido, e quando está unido você não vai, demônio não expulsa demônio. Mas quem busca a santidade tem poder para expulsar demônio. Quem pratica a verdade, quem busca a verdade, tem poder para expulsar demônio. Estabeleça a verdade na sua vida agora. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Você vai dizer isso para Ele agora. Se você quebrou essa aliança, você vai fazer a oração agora. Senhor, eu quebrei essa aliança. Eu fui fraco. Eu me prostituí com outro Deus, ou com outros deuses, ou com outras deusas. Eu me prostituí. Eu não respeitei os limites. Eu não fui sábio, eu fui tolo. Porque o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Eu não priorizei a tua palavra, eu priorizei minha necessidade, eu não esperei pelo Senhor, eu não te ouvi sequer. Por isso que eu consultei feiticeiros, feiticeiras, as pessoas que se apresentaram, me trazendo, me oferecendo solução, porque trazendo não trouxeram nada. Eu acreditei nelas, eu não acreditei no Senhor. Eu acreditei na voz da serpente, que disse que tal coisa era mais poderosa do que a palavra do Senhor. De que tal coisa podia fazer por mim o que o Senhor poderia fazer por mim. E ali eu me vendi, ali eu paguei preços financeiros, me sacrifiquei por coisas, por situações, me sacrifiquei por deuses, como não quis outras vezes me sacrificar para o Senhor. Senhor, eu oro agora e peço, coloca temor aqui em cada um, meu Deus. Que aqueles que caíram, que se prostituíram com outros deuses, aqueles que se prostituíram, meu Deus, com todo tipo de idolatria, de feitiçaria, o que diante do Senhor é prostituição. Eu peço agora, meu Deus, coloca temor, porque às vezes há pessoas que vêm à igreja apenas para receberem coisas, nunca para darem, nunca para fazerem. São aquelas que nós já falamos hoje mesmo, as reativas, que só se levantam quando caem muito feio, quando o tombo é muito grave, quando causa muitos ferimentos, quando gera muita dor. Coloca temor, Senhor. Que aqueles que não estão vendo, que não estão enxergando, aqueles que não estão conseguindo, meu Deus, perceber que não é um momento, não é uma cura, não é, meu Deus, uma vitória, mas é a eternidade, Senhor, que está em jogo, é a eternidade. Não é, meu Deus, o retorno de um familiar, não é uma porta de emprego que se abre, também se fecha, não é, meu Deus, uma situação material, é a eternidade. Abre, meu Deus, esses olhos para que essa pessoa veja, que essa decisão seja tomada por Ti, para a direção do Senhor, dela se firmar com o Senhor, que dessa boca nunca mais, Senhor, saia o nome de outro Deus, como alguém que ela está adorando, como alguém que ela está buscando algum tipo de favor, como alguém diante de quem ela está disposta a pagar qualquer preço para receber algo em troca. Eu peço agora, Senhor, receba cada pedido, receba o voto que cada pessoa faz com o Senhor agora de nunca mais, meu Deus, olhar, nunca mais buscar, não querer saber como certas coisas funcionam. E como disse o Senhor Jesus,
quando foi tentado a isso. E aí, meu Deus, vem o entendimento, porque o fogo profano, porque essa palavra vem sendo pregada, tanto que ele disse: não prestarás culto diante de outros deuses, mas somente ao Senhor, o teu Deus, prestarás culto. Eu peço, Senhor, coloca temor aqui agora. Que cada decisão tomada, meu Deus, que cada oração feita, esse voto, essa oração, meu Pai, que é feita, para que o Senhor, a afirmação que sai da boca dessa pessoa, de que ela nunca mais vai trazer para ela, para a mente dela, porque ela não vai alimentar essa mente com um olhar, não vai alimentar essa mente com palavras, com o que ela pode ver, ouvir, receber, ingerir, comer, de que na casa dela nunca mais vai entrar, de que as ferramentas que ela tem nunca mais serão usadas para fabricar, meu Deus, ídolos como Arão fez com uma ferramenta própria. Nunca mais, meu Deus, com o celular dela, com o computador dela, na TV dela, nunca mais no carro dela, nunca mais na casa dela, nunca mais na empresa dela, seja por qual meio for, por qual instrumento de outros deuses ou de Satanás que for, ainda que seja para ser educado, para não constranger ninguém, que ela constranja a tudo e a todos, mas que ela não peque contra a santidade do Senhor. Eu peço, meu Deus, traz temor, porque o temor para nós, meu Deus, é fortalecimento. Pede para o Senhor agora, eu quero que você faça essa oração: Senhor, eu quero temor, aumenta, eleva, meu Deus, o meu nível de temor, porque se tem alguma coisa que aos meus olhos estão passando, Senhor, eu não quero que passem mais. Aumenta, meu Deus, o meu nível de temor. Aumenta, Senhor, o meu nível de temor. Se algumas coisas, a minha mente, o meu modo de pensar ficou cauterizado, estão comuns para mim, quando para o Senhor, meu Deus, é abominável, eu não aceito mais. Que a minha sensibilidade aumente, que os meus critérios mudem, que eu não tenha mais um filtro tão aberto, para que qualquer impureza passe por ele, para que qualquer sujeira passe por ele, mas que o meu nível, meu Deus, de sensibilidade, ele a cada dia mais esteja perto do teu, que não esteja perto dos meus pais, perto dos meus antepassados, perto dos meus amigos, perto dessa sociedade que jaz no maligno. Não, que o meu nível, Senhor, de temor, ele cresça agora mesmo já, e que se tem coisas que não me incomodavam, que me incomodem agora, de forma que daqui para frente eu nunca mais repita, que eu nunca mais repita algumas coisas. Eu peço, Senhor, coloca um nível de temor que essa pessoa ainda não conhecia, em nome de Jesus. Eu peço agora, Senhor, coloca um nível de temor que essa pessoa não conhecia, para que essa mente, meu Deus, não seja uma peneira rasgada, mas que seja um filtro, meu Deus, apurado, que não permite que as impurezas, que sejam as minúsculas, passem mais como passavam. Que caia por terra agora, Senhor, toda idolatria, que caia por terra, meu Deus, todo espírito de porfia, de feitiçarias, todo espírito, meu Deus, de rebelião que ainda há no nosso meio, eu ordeno agora em nome de Jesus que caia por terra, e que não tenha mais poder sobre o corpo, sobre os olhos, sobre a pele, sobre a boca, sobre os ouvidos dessa pessoa. Purifica, Senhor, em nome de Jesus. Purifica, eu peço agora, meu Deus, purifica. E eu quero que você coloque a mão na sua mente agora, em nome de Jesus, e nós vamos orar.
Você vai agora expulsar o demônio. Se tem um demônio, se você detectou já, os demônios que dominam o seu modo de pensar, a matriz mental que vem regendo a sua vida, que fez você chegar onde você chegou. E eu não estou dizendo das coisas boas, eu estou dizendo daquelas áreas que estão amarradas. Que área da tua vida sempre foi amarrada? E você vai quebrar a partir de hoje isso. Eu não aceito ser essa pessoa com esse estigma, que essa área da minha vida eu tenho que aceitar. Sempre foi assim, já tenho sei lá quantos anos, 30, 40, 50, 60, 70, 80, mas sempre foi assim. Sempre foi assim, porque o teu modo de pensar comunicava para você, isso é assim, deixa. Não há o que fazer, você já fez tudo e não tinha feito tudo. Porque a Bíblia diz que depois de terem feito tudo, esperem, porque a seu tempo você colherá o bem de Deus. Isso não é meu, isso é bíblico. Quer dizer que quando você faz tudo, espera, e não espera a vida, você espera um pouco, você vai colher o resultado das boas sementes que você plantou. Por que tem áreas que você nunca colhe? Nunca, até aqui. Porque tem ainda um modo de pensar, tem um demônio nesse modo de pensar, que sabota você. Que faz quando está tudo quase, você vai lá e faz de novo algo que não deve. Você aceita algo que não deve. Você fala de uma maneira que não deve. Você impede você mesmo. Não é alguém. O diabo sugere coisas lá na tua mente, você tem aquele comportamento que em vez de ser atrativo para a bênção, é repelente para a bênção. E aqui hoje você vai tomar posse, você não vai ser mais um repelente de bênção. Principalmente nessa área da sua vida que nunca anda. Você vai ser um imã. Você vai atrair a bênção. Então, que demônio é esse aí? Que até hoje não saiu. E não aceita, eu já expulsei. Não importa. Você vai crer que ele vai sair, vai expulsar, para ele sair. Inclusive, pare de quando receber uma direção, ficar justificando. Deus não aceita justificativa. Não adianta você dizer, mas eu já fiz. Se tivesse feito tudo que devia, estava colhendo o bem de Deus. Faz de novo se tem que fazer. Faz com mais fé. Faz porque o portal é para fazer. Então não importa quantas vezes, importa que traga o resultado. É igual a oração de Elias. Elias não falou, eu vou orar tantas vezes. Ele falou, eu vou orar. Vai lá ver se vai chover. Enquanto não choveu, ele continua orando. E assim tem que ser, cada parte que você pega de empreita na sua vida. Eu vou resolver isso aqui. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou o cara, não é porque eu sou melhor que os outros. É porque eu vou fazer o que eu tiver que fazer em Deus. Eu vou fazer. Quando não for necessário mais, Deus vai me dar a resposta que eu quero, aí eu vou para outra coisa. Com a mão na sua cabeça agora. Você vai expulsar esses demônios. E se você, quando começar a expulsar, ficar oprimido, como é que eu sei que eu estou oprimido? Eu não estou conseguindo orar. Se os obreiros passarem e ver gente que não está conseguindo orar, não precisa nem esperar levantar a mão. Pode já colocar a mão na cabeça dessa pessoa, expulsar você mesmo, obreiro, esse demônio. Como é que eu sei que eu estou oprimido? Eu começo a orar, eu não consigo orar. Bate um sono, um desânimo. Eu começo a sentir coisas no meu corpo que até agora há pouco eu não estava sentindo. Meu estômago embrulha, me dá dor de cabeça, meus ombros pesam. Eu começo a sentir agulhadas e pontadas. Minha mente é atacada com pensamentos. Eu começo a ter imagens mentais. A minha imaginação, que é um modo de pensar, começa a se voltar para imagens sujas, começa a se voltar para pessoas mortas, começa a se voltar para lugares sombrios. Por quê? Porque é um modo de pensar que o diabo quer que permaneça na sua vida. É um modo de pensar que o mal, que essa matriz quer que continue e você não pode aceitar mais. Senhor, passa com teu sangue agora. Senhor, passa com teu sangue agora.
Senhor, eu quero libertação aqui, meu Deus, eu quero libertação, e eu peço, passa com teu sangue aqui agora, sobre cada pessoa, e eu declaro, meu Deus, aqui agora, que para cada oração, tenha, meu Deus, libertação e cura em nome de Jesus, e eu ordeno que cada demônio que está possuindo, que está dominando mentes, que está, meu Deus, conduzindo o modo de pensar, eu repreendo agora, em nome de Jesus, com todo esse arrepio aí, com todo esse calafrio, com toda agora essas situações, demônio, eu te repreendo em nome de Jesus. Não adianta existir, porque eu ordeno agora, principalmente para aqueles que estão enfrentando essa resistência espiritual, essa sonolência que vem agora, essa dor que ataca esse corpo nesse momento, esse peso, eu ordeno agora que cada demônio que está ouvindo agora esse clamor, cada espírito imundo, cada entidade maligna que foi servida, que foi cultuada, que foi trazida pressamente para dominar, para ocupar esse espaço mental, eu declaro agora em nome de Jesus, que pelo sangue, que pelo nome de Jesus, cada demônio, cada casta, cada falange, cada legião de demônios seja queimada agora, onde tiver um domínio, onde tiver agora uma ocupação mental, uma ocupação emocional, onde tem trabalho feito, que tem dominado essa área da vida dessa pessoa, se é o corpo com doenças, enfermidades, se é o casamento com essa desgraça de vida, é um sendo infeliz ao lado do outro, é um traindo o outro, é um prejudicando o outro, é um maltratando o outro, porque a matriz mental leva a isso. Eu te rejeito agora, demônio, em nome de Jesus, e eu oro em nome de Jesus, declarando que onde você estiver ocupando áreas da vida dessa pessoa, é o financeiro, que ela trabalha, ela corre, ela se esforça, ela aprende, ela faz curso, ela se especializa, isso aumenta a dívida dela, o salário dela aumenta, mas o poder aquisitivo diminui, essa pessoa assume responsabilidade, mas a vida dela decai, em nome de Jesus agora, onde você domina a administração dessa pessoa, onde você domina agora o que ela ocupa materialmente, você estraga, você definha, você arruína, eu te repreendo agora, demônio, seja qual for a entidade que essa pessoa serviu, e que até hoje tem alguma coisa que prende, que mantém, que estabeleceu na vida dela, que nos momentos cruciais essa pessoa falha, ela vacila, ela solta o que é dela, eu te desautorizo agora, entidade, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, onde ainda tem uma linha que prende essa pessoa a você, onde tem ainda uma coisa que amarra a vida dela, eu ordeno que esses demônios todos que estão no corpo, causando dores, enfermidades, colocando essa opressão, essa pessoa que cai do dia para a noite numa cama, doente, enferma, ela cai porque ela não tem energia para se levantar, eu te repreendo agora, e eu ordeno que onde houver um mal, onde houver um espírito imundo, onde houver um espírito nojento, de coisas horrendas, atuando, amarrando a vida dela, onde houver uma legião de demônios agora atuando, impedindo, amarrando, amedrontando, intimidando, eu repreendo, e em nome de Jesus eu ordeno, demônios, peguem tudo aquilo que é seu, desalojem da mente, desse controle mental, desaloja das emoções, desaloja do corpo dessa pessoa, da vida dela, e em nome de Jesus, sai, sai, e sai em nome de Jesus. Senhor, eu declaro libertação do teu povo,
Liberta, Senhor, em nome de Jesus. Declara a sua libertação agora. Tem que sair da sua boca essa palavra. Eu declaro, meu Deus, libertação na minha vida e nessa área. Eu declaro agora que haja esse desprendimento. O que estava segurando. Preços que minha mãe pagou, meu pai pagou. Para minha vida ser amarrada. Eu estou desfazendo agora. Senhor, o preço que eu estou pagando numa sexta-feira à noite é dentro da tua casa. Eu estou pagando esse preço, meu Deus. E é esse tipo de preço que eu vou pagar. E é esse tipo, meu Deus, de espírito que eu quero para a minha vida. Eu quero o Espírito Santo. Fala para o Senhor, enche do Espírito Santo aqui a minha vida, Senhor. Senhor, enche do Espírito Santo. Pede isso para Deus agora. Enche do Espírito Santo, Senhor. Eu quero uma visão do Espírito Santo. Eu quero, meu Deus, unção do Espírito Santo. Eu não aceito mais a opressão do mal. Eu não aceito mais o peso do mal. Eu quero a leveza do Espírito. Eu quero a unção do Espírito. Eu quero o poder do Espírito Santo na minha vida. Aquele poder que a gente viu Saul se levantando. Aquele poder que a gente viu Sansão tantas vezes se levantando enquanto dele ele era possuído. Quantas vezes que a gente está diante de situações e sabe, isso não é para mim. Mas com o Espírito Santo a gente se levanta, a gente vai, a gente enfrenta. E quando a gente olha para trás, a gente nem consegue saber, não consegue falar como que eu fiz tudo isso. Pede esse Espírito para a sua vida. Senhor, eu quero esse Espírito que inexplicavelmente me sustenta nos momentos mais difíceis. Eu quero a presença, eu quero a visão, eu quero a unção do Espírito Santo na minha vida. Eu não aceito sair daqui, meu Deus, e logo já ficar vazio e voltar a ser casa de demônios. Eu quero o Espírito Santo na minha vida, Senhor. E eu quero sair daqui numa crescente. Pede isso para Deus agora, vamos. Como você foi ativo até agora nas suas orações, você vai continuar sendo ativo agora e pedir para Ele, eu quero. Pede, de repente se eu estivesse falando, pede dinheiro, pede tal pessoa do teu lado, você ia estar erguendo a sua voz e dizendo para Deus, Senhor faz. Então coloca ainda mais força para pedir pelo Espírito Santo. Eu quero a tua presença, Espírito Santo, eu quero visão do Senhor. Eu não quero mais ser aquela pessoa que declaradamente eu já digo que eu não vejo, que eu não sei, que eu não entendo, que eu não percebo nada. Eu vejo, eu entendo, eu percebo, eu sinto. Eu sou conduzido pelo Espírito Santo. Eu sou poderoso em Deus. Eu declaro aqui, meu Deus, pessoas livres, libertas e curadas. Senhor, que essa libertação aqui no Espírito, meu Deus, venha trazer cura para corpos que estão aqui, meu Deus, que entraram enfermos, que entraram doentes, mas que eu declaro que saiam daqui curados e sarados em nome de Jesus. Que saia daqui, meu Deus, sarado em nome de Jesus. Abençoa essa pessoa agora. Eu declaro que já dentro da tua casa, Senhor, ela perceba pela leveza. A leveza na mente, na cabeça, a leveza, meu Deus, no ser dela, para não sair daqui e repetir mais histórias, mas para sair daqui, meu Deus, e escrever uma nova, a história inspirada pelo Espírito Santo de Deus, a história limpa, a história de santificação, a história, meu Deus, de justiça, a história baseada na verdade que é a tua palavra. Chega de repetir as mentiras que essas famílias, que essas gerações vêm repetindo. Chega de ser igual a mãe, igual ao pai. Chega de repetir os problemas. Abençoa, Senhor. Eu declaro libertação aqui, meu Deus, do teu povo. Eu declaro essa pessoa saindo daqui leve, liberta, curada, transformada. Ela sendo um novo homem, uma nova mulher, um novo pai, uma nova mãe, um novo filho, um novo profissional, ela sendo um novo servo, ela sendo uma pessoa de visão,
uma pessoa poderosa no Senhor. Eu olho e vejo, Senhor, pessoas poderosas no Senhor, e assim eu as abençoo. Que o Senhor derrame dessa unção, e que pessoas cheias, meu Deus, da unção do Espírito Santo, terminem esse culto, saiam daqui, cheguem em suas casas e permaneçam, meu Deus, com esse poder. É o que eu declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém.